Boa noite, profs. Boa noite, Cássia, tudo bom? Tudo bom? Já vou avisar aqui. Avise lá, por favor, meu anjo. Professor, nós vamos ver só as alternativas hoje ou as solidárias? Eu vou ver se nós vamos conseguir, Cássia, ver as solidárias, tá? Porque, conforme acredito que vocês tenham percebido, as obrigações solidárias elas têm uma quantidade muito maior de artigos, né? Tanto que nós temos que ver a solidariedade ativa e a solidariedade passiva, tá? Então, o meu único receio é justamente a gente não conseguir ver, né? Ainda tem aí a questão do desempenho da turma, né? A gente tem que verificar como é que a turma vai se mostrar para a gente poder trabalhar, tá? Se a gente conseguir, perfeito. Se não, a gente faz as obrigações hoje, perdão, a gente faz as obrigações hoje alternativas, só me encaixar aqui, pronto. A gente faz as obrigações hoje alternativas e aborda as obrigações solidárias depois, tá? Eu quero fazer hoje uma atividade com vocês. Só estou vendo se eu baixo aqui o livro. Que era aquele livro que eu queria passar para vocês do professor Pablo Stolz na aula anterior, só que a gente não conseguiu e agora eu vou passar para vocês aqui. Está conseguindo me ouvir bem, Cássia? Todos vocês? Sim, professor. Então, ótimo. Graças a Deus. Tá lindo de rosa. Obrigado. Os meninos vestem rosa também, né? Vocês sabem disso. Verdade. Avisaste para mim, Cássia, eles lá, por favor? Avisei, professor. Tá, Já entrou aí mais gente, algumas pessoas, a Ângela. Inclusive, estou mandando aqui no chat para vocês, tá? O livro para a gente poder trabalhar isso, tá bom? O professor só vai conseguir ver quem está no computador. Não consegue baixar? Quem tá no celular não consegue baixar? Não. Mas eu tenho ele aqui em PDF. Esse aqui, o 2020? Eu não sei, é um de capinha amarela, né? Vê aí, ele tá indo. Vê aí tu me confirmas se é o que tu tens, tá? Tá. Vamos lá, o pessoal entrando. Vamos lá, a gente entrando também com a câmera ligada. Não deixar o professor sozinho na sala de aula.
Eu não sei se o professor... Olha, a Ângela já apareceu. Eu não sei se o professor Caio explicou para vocês, tá? Mas a gente não vai ficar até 10 horas, tá? Como eu tenho os 2 horários da sexta-feira com vocês, tá? Aqueles 2 horários que seriam amanhã, eles vão ser repassados para hoje, tá? Então, nós vamos ficar até as 20h40. Não se preocupem. Não vão me olhar até 10 horas. Gente, a metodologia que a gente está usando até aqui, ela tá ok? Ela tá boa, essa metodologia, tanto da questão de doutrina quanto de texto de lei, ela tá interessante para vocês? Ou vocês querem algum ajuste nesse sentido? Bom, pode conversar. Ah, Jesus, coroa. Professor, qual eu tenho não é o de 2020, é o de 2017. Tá, então tá indo de 2020 aqui. E Débora, se conseguir baixar, manda pra gente lá no grupo. Agora Só que eu ela que tem o entrei. computador. Peraí, agora que eu entrei. WhatsApp. Mandaram alguma coisa no chat, eu não tô visualizando que eu entrei agora. Ele tá mandando o livro em PDF. Eu vou encaminhar no grupo, peraí, lá no de Então é vocês. melhor. Tá. Cadê vocês aqui? De 3, tá aqui. Estou mandando tanto aqui no chat, aqui do ladinho, quanto lá no WhatsApp da turma, tá? Aí quem não tiver lá naquele WhatsApp, vocês peguem e compartilhem com os amigos de vocês que não estiverem lá, tá bom? Tem muita diferença, Saulo, desse de 2020 para os anteriores? Tem porque nós tivemos a Lei de Liberdade Econômica, né? Então, ela alterou significativamente alguns pontos do Código Civil, né? Principalmente essa questão de obrigações e contratos, mais em contratos, inclusive. E então tem sim uma boa diferença. Conseguiram aí, meus anjos, receberem? Sim, professor. Gente, vamos lá, tá? Cadê vocês aqui? Quero ver vocês. Cadê vocês? Não é isto. Deixa eu ver aqui. Cadê o Elton, Rosinete, Clarice, Melk, Rosa Maria, Cristiele, Elis, Cássia? Pronto, professor. Tô aqui. Estou verificando aqui com o supervisor. Só um momento. Tá só. Tá na delegacia? Operação de negócio que vai começar. Não, eu tô no Porto, professor. Eu trabalho no Porto. É verdade. Gente, aquela chuva de ontem vocês viram? Chegou aí aquele vendaval aí para vocês?
Vai até embora energia no meio da Só um aula. pouquinho, professor. Não foi igual para lá, para Manindeu aqui. Até granito, Não. tá granito, né? Choveu para lá. Onde eu moro, lá em Coraci, Paraci ficou horrível. vocês viram como ficou agora assim? Gente, ficou um cenário assim de guerra. De guerra. Eu nunca tinha visto isso. Na minha vida eu nunca tinha visto. Mas bora lá, tá? Receberam aqui no chat, quem tá aqui não consegue ver no chat. E também, se não conseguir, tem lá no grupo do WhatsApp, tá? Gente, todos os direitos reservados ao professor Fábio Stoso e ao professor Rodolfo Pamplona, excelentes professores, tá? De um brilhantismo inquestionável. Em que pese, né, Cássia, a gente discordar, eu principalmente discordar de alguns pontos, mas isso é normal da academia, né? Gente, vamos lá, tá? Eu passei para vocês esse texto porque do item, vamos já abrir aqui. Quero que vocês façam uma leitura dinâmica, tá? Nada muito aprofundado a respeito disso. Até para a gente poder conhecer. Esse livro era para a gente ter passado na aula anterior, para ser apresentado nessa aula agora, tá? Essa leitura. Só que nós tivemos aquela dificuldade de conexão até mesmo com vocês aí. E ficou para hoje, tá? Então a gente não vai perder. Esse é o nosso ritmo. Pesquisa, doutrina e depois a aula com código, finalizando. Então, a gente não vai sair dessa metodologia, até porque ela está muito bacana da gente trabalhar, tá? O que eu quero com vocês é que vocês trabalhem, por isso que eu passei para vocês, para todo mundo ter o mesmo livro, tá? Do item 3, vocês vão lá. Parte especial, né, a parte 8, introdução ao direito das obrigações. Aí vocês vão pegar lá, classificação das obrigações, tá? E dentro da classificação das obrigações, vocês vão no item 3, tá? E vão no item 3.2, tá? Que é a classificação das obrigações com relação à prestação. Nós viemos estudando durante esse período, tá? E a gente precisa manter o nosso raciocínio no que concerne à prestação. Estudamos a prestação de dar, estudamos a prestação de fazer, estudamos a prestação de não fazer, e agora a gente precisa estudar essas obrigações, tá? De dar, fazer e não fazer, como que elas se aplicam agora com relação à prestação. Se eu posso aplicar uma ou outra prestação e assim sucessivamente, tá? Tá na página 415. Vocês conseguiram localizar? Professor, como eu vou acessar no celular, eu só vou poder ver Não tem problema. se sair daqui a pouquinho. Professor, qual é o tópico? Deixa eu abrir aqui de novo. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bem. 3.2, classificação especial quanto ao elemento objetivo, prestações. Aí eu quero que vocês leiam o tópico 3.2.1, que são as obrigações alternativas, que são o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? E aí, Cássia, como eu te falei logo no início, a gente vai ver se a gente consegue seguir para as obrigações facultativas e cumulativas, tá? Tá bom, prof. Então, vamos fazer o seguinte, gente. São 19h20, a gente já deu aquela tolerância básica, tá? Realmente, eu quero que vocês façam uma leitura considerável. Não vamos dar muito tempo, até porque a gente tem que discutir isso e trabalhar isso no código, tá? Então, até 20h40. Então, eu vou dar para vocês 30 minutinhos para a gente fazer isso,
Tá bom? Tá muito? Tá pouco? Professor, qual é a página, por favor? 415, Eliette. 415. Isso. Aí tu segues. Até o final, no caso, professor, até chegar em obrigações facultativas, é isso? Para ler até. Se der tempo na leitura, vocês continuam, tá? Obrigações facultativas, obrigações cumulativas. Vocês continuam, se der tempo na leitura. Vamos dar 30 minutinhos, tá? Eu quero que vocês façam uma leitura bem calma desse tema, para a gente poder debater ele, tá? Depois ir para a legislação, tá bom? E a legislação, vocês já deixam o Código Civil de vocês aberto. Nós vamos trabalhar a partir do artigo 252 até o artigo 256, tá? Vou colocar aqui no chat para quem... E Saulo? Oi, pois não? Saulo, eu estou olhando aqui no celular, é o 3.2, é classificação especial quanto ao elemento objetivo para estação? Isso, obrigações Tá, alternativas. Ok, obrigado. Tá. Pronto, coloquei aqui no chat. 30 minutinhos, tá, gente?
Oi, boa noite, gente. Boa noite, N. Boa noite, todo mundo. Gente, olha, aqui no cantinho no chat tá o que é para fazer, tá? E o livro já tá lá no WhatsApp da turma.
É assim? Gente, eu estou vendo aqui alguns alunos perguntando se vai ter essa aula. Eu estou colocando aqui no chat a atividade, tá? É a leitura das páginas 415 seguintes, no que concerne as obrigações alternativas, tá? E tá me ouvindo, Luciane? Agora eu estou ouvindo, professor. Eu pensei que estivesse ocorrendo algum problema aqui no meu celular, porque eu vi no vídeo aqui a dona Eliette falando. Fala oi para o professor. Ah, tudo bom, bebezinho? Fala, tudo bem. Tá bom, professor, mas tá tudo ok com o áudio. Sérgio, o livro está lá no grupo do WhatsApp. Luciane, o livro está lá no grupo do WhatsApp, tá? Das páginas 415 em diante, e no código dos artigos 252 e 256. Tá? Vamos fazer essa leitura prévia rapidinho, os meninos já estão ali adiantados, e aí a gente já engata, começando a discussão e a leitura dos artigos, tá bom?
E aí, meus amores, como estamos na leitura? Tudo certo, prof. Já deu tempo? Não, mas eu quero saber como é que o pessoal tá. Professor, quanto Eu já tempo a tinha gente, lido, vou a ler de gente ainda novo. tem? Já li de novo. Olha, são 19h46. Vocês acham que vocês terminam quando? Mais quanto tempo? Não, eu já terminei, por isso que eu estou perguntando quanto tempo. Vamos só esperar a Luciane terminar. Foi a colega que teve um problema. Luciane e o Ok, Sérgio. professor. E aí Tá. vocês avisam, tá, gente? Para mim, por favor. Luciane e Sérgio, quando terminarem, tá? E aí a gente já inicia. Tá, ok. Professor, e até que página? Você pode ir. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Terminou as obrigações alternativas, você pode ir para as obrigações facultativas, se der tempo. Tá? Obrigações facultativas e cumulativas. São parágrafos pequenos, a gente já consegue em 5 minutinhos terminar para começar, tá bom?
Pronto. Acho que já deu, não já? Enquanto a Luciane termina, vamos fazer o Já, seguinte. professor. Já, né? Então, enquanto a Luciane termina, tá? Vamos começar. Cadê vocês? Voltem, agora voltem. Eu tô vendo, só tô vendo aqui a Luciane, Luciene, Mazoel saiu, Eliette, Joaquim. Olha, o Mazoel, ele surge. Rosinete, Débora. Quem quer começar? Vamos lá. Bora, senão eu vou apontar. Aponte, prof. Cássia. Professor, Vai. para falar o que eu entendi sobre as obrigações alternativas? Sim, veja as alternativas. Depois a gente vai avançando na discussão. E aí eu quero ver como é que está essa leitura prévia de vocês da disciplina. Pode começar. Nada assim muito extenso, cara. Seu comentário assim bem rapidinho para dar tempo de todo mundo participar. Tá, professor. Resumidamente, o que eu entendi, eu já tinha até lido sobre alguns autores, né, o conceito, que as obrigações alternativas, elas têm duas ou mais prestações, das quais o devedor, devedor não, em regra é o devedor que escolhe, né, das quais uma será escolhida, né, e aqui ele fala que essa modalidade de obrigação, as alternativas, a partir do momento que é dada essa prestação, que ele escolhe, ela vai ser exaurida, correto? Pode continuar. E aí ele dá como exemplo, eu anotei aqui um exemplo, acho que foi do Carlos Gonçalves, que ele fala, por exemplo, das seguradoras, né, de automóveis, que se compromete, em caso de sinistro, indenizar o segurado ou entregar um veículo similar àquele que se perdeu. E aí os autores falam sobre essa partícula, né, essa palavra-chave ou, que vai ter a opção ou de uma prestação ou de outra. Ou outra prestação. Perfeito. Luciane. Professor, eu entendi o que a Cássia entendeu. Foi isso. Não pode isso. Veja, a quem cabe a escolha? Ao devedor. Não, estou perguntando para a Luciane. Ao devedor, professor. Tanto que está lá, né, no artigo 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou. Então, se de repente num contrato não tiver estipulado qual é o objeto daquele negócio jurídico, então, no momento, entre as coisas, porque como ele se trata de prestação de mais de uma coisa, né, e aí é somente no ato é que essa coisa ela vai ser individualizada. É isso, professor? Isso. E aí, veja o detalhe que é o seguinte, quando você falou da questão das obrigações, que aí a coisa precisa ser individualizada, né? Essa escolha ela cabe ao devedor, porém,
uma dica que eu vou dar para vocês. Quando vocês forem responder uma pergunta assim, a quem cabe a escolha, ou a quem cabe tal coisa, a quem cabe tal coisa? Resposta inicial, depende. Depende. Depende do quê? Se nós utilizarmos somente o texto legal e não houver disposição em contrário, essa escolha cabe ao devedor. Mas se tiver disposição em contrário, essa escolha cabe ao credor ou até mesmo a terceiro. Tá? Então, resposta sempre inicial quando a gente fizer isso. Depende. Depende do quê? Aí você vai colocar as qualificadoras ali da sua resposta. Tá? Só uma dicasinha, não é que a resposta da Luciane está errada, a resposta da Luciane está correta, mas só uma dica para vocês quando vocês forem responder. Por quê? Muitas coisas vai depender. A lei coloca, mas ela deixa para poder disposição em contrário, para poder haver uma disposição em contrário. Tá? Então, só vamos observar que há, sim, a possibilidade de uma disposição em contrário e que essa disposição em contrário ela pode fugir à regra que é da escolha do devedor, tá? Que é ali baseado no artigo 252 do Código Civil. 252. Débora Matos, olhe lá, minha querida. Eu pontuei aqui quando eu estava lendo. Vou pegar aqui. Eu anotei aqui, a Cássia falou da agora, de obrigações alternativas, tem duas ou mais prestações. O devedor, então, o devedor ele pode escolher se ele cumpre, ele fica com duas opções, né? Colocar assim, mais de uma, para ele cumprir, para ele acabar com o vínculo, supondo assim, do contrato. Perfeito. Débora, e qual o prazo? Pois é, o prazo no Código Civil não tem. Não tem. Não tem, mas aqui está dizendo mais no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ele dá um prazo de 10 dias, salvo quando não estiver estabelecido no contrato entre credor e devedor. Aí qual o prazo? Depende, professor. No CPC, no Código de Processo Civil, está 10 dias. Aí do contrato, pode... Depende, professor. No Código Civil não há essa estipulação, mas no Código de Processo Civil há uma estipulação mínima, salvo se for disposto em contrário. Tá? Que aí essa escolha cabe ao devedor, ele não pode ficar ad eternum sem dizer, sem individualizar a coisa. Né? Então, mas me diga, mas me fale, qual é então a diferença? E aí é interessante a gente estudar essas obrigações que nós já vimos trabalhando, nós já estamos trabalhando, que são as obrigações de dar, fazer, não fazer. E lembra que nós estudamos as obrigações de coisa incerta, Eliette? Nessas obrigações de coisa incerta, a obrigação era única. O que estava incerto era o objeto da prestação, que ele estava ao menos individualizado pelo gênero e pela quantidade. Aqui, nas obrigações alternativas, é diferente, porque eu tenho a individualização de cada objeto nas duas ou mais prestações. Uma eu sei qual é o objeto, na outra eu sei qual é o objeto, na outra eu sei qual é o objeto. O que eu não sei ainda é qual das obrigações é que vão ser assumidas. Mas o objeto, a coisa, o objeto da prestação, eles estão devidamente individualizados. Tá? Então, se vier na prova de vocês ali, qual a diferença entre, destaque a principal diferença entre uma obrigação de dar coisa incerta para uma obrigação alternativa, a resposta ela é muito cristalina. Na obrigação de dar coisa incerta, eu tenho uma prestação e o objeto desta prestação é que é incerto. Já na obrigação alternativa, eu tenho certeza quanto ao objeto do objeto que vai. Tá? E essa certeza quanto ao objeto das prestações,
A incerteza vai recair, então, quanto às obrigações. Mas quanto ao objeto, eu tenho a certeza. Tá? Fechou? E aí, gente, o que acontece? Essas obrigações, e até mesmo como eu estava comentando com vocês, o artigo 252, ele destaca que cabe ao devedor a escolha, salvo a disposição em contrário. Tá? E aí, ele destaca também no decorrer do texto, tá? Essa questão do prazo. No Código Civil, realmente, como a Débora colocou, a Débora Matos colocou, o Código ele não se manifesta com relação ao prazo, ele é silente com relação ao prazo. Tá? Mas, como eu expliquei para vocês, a gente tem que fazer uma interpretação sistemática de todo o organograma jurídico, de toda a estrutura jurídica que há para o direito civil. E é o Código de Processo Civil. Já te dou a palavra, Manuel. E uma delas é o Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil, ao legislar sobre as obrigações alternativas, ele coloca em seu artigo 800, anotem, tá? Que o prazo, então, é de 10 dias. Tá? Manuel, eu queria falar alguma coisa? Professor, o senhor poderia dar um exemplo de um caso concreto? Claro, do artigo 252, só para massificar. Sim, a gente vai já trabalhar esse 252 aí. Professor, você pode repetir a diferença entre as alternativas de dar a coisa incerta? Só para eu fazer umas anotações aqui. Repito, claro. Nas obrigações de dar coisa incerta, eu tenho certeza quanto à prestação, mas eu não tenho certeza quanto ao objeto desta prestação. Já na obrigação alternativa, eu tenho certeza quanto ao objeto de cada prestação, mas eu não tenho certeza qual a prestação que vai ser cumprida, qual a obrigação que vai ser cumprida. Tá? Olha a Ângela, mano, a Ângela já tá assim num desespero. Ela bota a cabeça dela para trás, assim, meu Deus, eu não aguento mais. Não, prof, eu tô com dor de cabeça, meu dia foi muito puxado hoje, acordei cedo, não parei. Ai, gente, eu acordei cedo. Na verdade, eu dormi tarde, resolvendo muitos problemas. Também, professor, tô naqueles dias de insônia que eu não durmo quase nada, aí já viu, né? Eu dormi, veio dar 3 horas da manhã, acordei 6 horas, né? Ou seja, eu dormi 3 horas só. Fui resolver um monte de coisa, né? Cliente, aquele negócio todo. E aí, meu blazer tá aqui do lado. Eu tô com essa blusa aqui, daqui a pouco eu vou trocar, vou botar uma blusa social, eu vou acompanhar o outro cliente. Não é assim, mas a nossa vida é essa. E eu espero também que a vida de vocês seja também assim. Já assim, né, professor? Tem que ser assim também, né? Uma coisa que eu aprendi com a minha chefe. Tá lindo, lindo. A gente não reclama de trabalho. O trabalho a gente agradece. Eu só tô com dor de cabeça um pouquinho, mas daqui a pouco passa. Aí eu aqui, olha, já tô, né, todo no café, sei lá o que tem dentro, café, chá, não sei. Bora lá. E cadê o pessoal que leu das obrigações? Qual era a outra obrigação que estava lá? Facultativa. Cadê o pessoal da facultativa? Eu li, mas eu não vou falar, deixa para os outros colegas. Mas, Joel, fala aí para mim, que tem uma moto buzinando, tu vive aparecendo aqui na minha tela? Fala agora. Professor, eu não cheguei a ler a facultativa. Tá, então diz o que tu chegastes a ler. Tu lestes o quê? Então, eu li as obrigações alternativas, mas fiquei com algumas dúvidas, entendeu? Principalmente no artigo 256, se todas as prestações se tornarem
impossíveis sem culpa do devedor, extingue-se a obrigação. Por isso que eu estava pedindo para que você me desse um exemplo de um caso concreto que eu ia conseguir assimilar melhor esse artigo. Claro, vamos lá então. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Uma leitura bem tranquila, né, gente? Nada muito pesado. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pronto. Estão conseguindo ver? Sim, professor, estamos sim. Vamos lá. Artigo 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não estipulou. Tá? Eu vou só fechar aqui a minha câmera, acho que eu estou com algum problema na internet. E aí, vocês estão me ouvindo bem, né? Estamos sim. Sim. Sim, professor. Então, vamos lá, gente. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou, tá? Não se estipulou onde, gente? Não se estipulou no título que originou essa obrigação, no contrato que originou essa obrigação, tá? A fonte que originou essa obrigação. Se na fonte, que não... Olha, eu tô... Só fazer aqui um parênteses, eu tô com a minha webcam desligada, mas eu tô vendo todos vocês, tá? Então, eu tô vendo um monte de gente que já desligou a webcam. Bora, pode voltar. Tô vendo todo mundo. Vamos lá. E aí, voltando aqui. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou. Não se estipulou onde? No título que adveio a obrigação. No título que fez surgir essa obrigação. Tá? Agora, vamos lá. É uma obrigação alternativa. A obrigação alternativa, vocês vão perceber muito claramente quando ou estiver escrito, o que é muito difícil, mas às vezes está, a obrigação A, alternativamente, a obrigação B. E o que é mais comum é a obrigação A ou a obrigação B ou a obrigação C e assim por diante. A partícula ou, ela é muito característica das obrigações alternativas. Ou um ou outro, tá? E aí eu abro só um parêntese para vocês aqui. Isso se difere das obrigações cumulativas. As obrigações cumulativas, vocês vão perceber a partícula E, a obrigação A, E, a obrigação B, I, a obrigação C e a obrigação assim por diante. Vai somando as obrigações. Já nas obrigações alternativas, não. É uma obrigação, mas o que você tem são duas ou mais possibilidades de adimplemento dessa obrigação. Até porque... Mas... Oi, diga. Professor, na verdade, essa questão, o próprio nome já diz, né? Obrigações alternativas. Há uma alternância aí, não é verdade? Até mesmo pela conjunção ou, que dá essa possibilidade. Então, no caso, eu tenho uma multiplicidade de obrigações, não é? E aí eu vou poder cumprir uma dessas obrigações. Então, ela vai ter essa alternância. Se a obrigação ela se extingue, tá? Você extingue a obrigação com o cumprimento de uma ou outra obrigação, tá? Já na obrigação cumulativa, você só vai extinguir a obrigação quando você der cumprimento a todas as prestações que ali forem pactuadas, tá? E aí, o que eu chamo a atenção é o seguinte: eu me obrigo com o Mazoel, tá? Tem uma obrigação, advindo de um título ali, qualquer coisa, e eu digo, Mazoel, eu posso te dar uma casa no valor de 50 mil, ou eu te dou esse valor em espécie. Veja que, eu vou já entrar na questão do inadimplemento, Mazoel. Veja que é um ou é outro. Eu vou ter que dar a casa mais 50 mil? Não. Tá? Se eu der a casa, extingue a obrigação. Acabou, eu dei cumprimento. Se eu der o dinheiro, também acabou. Dei cumprimento à obrigação.
tá? E aí, o que eu chamo a atenção para vocês é o seguinte, que quem vai escolher se vai ser a casa de 50 mil ou 50 mil em espécie, sou eu, devedor. Não é o Mazuel que é o credor. Ah, professor, mas está no contrato que era o Mazuel que iria escolher qual seria, então, a prestação. Tudo bem, isso não tem nenhum problema. Deixa eu tomar aqui uma água. Isso não tem nenhum problema de ser pactuado em sentido diverso. Em não sendo pactuado, a escolha cabe ao devedor. Tá? Já nas obrigações cumulativas, que aproveitando também o nosso tempo, Mazuel, eu me obrigo a te dar uma casa de 50 mil e mais 50 mil em espécie. Se eu der só a casa, extingue a obrigação? Não, porque ela é uma obrigação cumulativa. Se eu der só os 50 mil, também não extingue a obrigação. Tá? Eu tenho que cumprir as duas prestações, as duas ou mais prestações. Tá? E aí, veja, com relação ao conceito que eu passei para vocês anotarem, no caso das obrigações alternativas, o que acontece? Eu tenho a incerteza quanto à prestação, mas o Mazuel sabe que a prestação A é uma casa de 50 mil e a prestação B é 50 mil em espécie. Ele sabe que um dos dois ele vai ter. Ele só não sabe qual, mas ele sabe que um dos dois ele vai ter. Tá? Então, a incerteza, diferente da obrigação de dar coisa incerta, que eu digo, olha, Mazuel, eu vou te dar uma casa. Essa casa pode ser de 10 mil, 1 milhão, pode ser uma casa com um quarto, pode ser uma casa com 2 quartos. É a coisa que está incerta. Eu vou te dar uma quantidade, casa, a espécie. Tá? Já na obrigação alternativa, ele sabe exatamente qual é o objeto de cada prestação. Tá? O que ele não vai saber, em tese, é qual das prestações é que vão servir como adimplemento. Tá? Mas eu não sei se eu respondi a tua dúvida, porque aí eu comecei a falar de muitas outras coisas. Esclareci? Tá no mudo o teu microfone, gato. Ok, perfeito. Eu só estou com uma dúvida no 256, mas você vai chegar lá, né? Mas Vou chegar no 256. Perfeito. Tá? Perfeito. Ficou claro, sim, professor. Na escolha, cabe ao devedor se outra não se estipulou. Ok. Tá? E aí, veja, parágrafo 1º. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Vamos ao mesmo exemplo. Hoje o Mazuel vai dar na berrinha. Tem uma casa de 50 mil e mais 50 mil em espécie. Tá? São duas obrigações. Uma casa de 50 mil, ou 50 mil em espécie. Tá? A gente sabe que o valor que eu tenho que passar para o Mazuel é 50 mil reais. Tá? Que vai ser ou em uma casa de 50 ou em 50 direto em espécie. O que eu não posso fazer, por proibição literal do artigo 252, parágrafo 1º, é dizer o seguinte, olha, Mazuel, toma aqui uma casa de 25 e 25 mil em espécie. Eu não posso fazer isso. Eu não posso cumprir a obrigação com divisões das alternativas. Tá? Deixa eu ver aqui quem está me chamando no chat. Cadê o chat? Vamos lá. Menina, não está abrindo aqui o chat. Menina, é meu neto que estava aí dançando aí atrás. Vocês, por que vocês não brincam lá no WhatsApp de vocês, hein? Que às vezes eu penso que é pergunta, aí eu paro tudo, até abrir o chat, menina, uma tristeza. Bora lá. Quando a obrigação, parágrafo 2º, tá, gente, agora. Quando a obrigação for de prestações periódicas, o que são obrigações de prestação periódica? Todo mês,
todo ano, todo semestre, toda semana, tá? E a cada período, essa faculdade de opção poderá ser exercida. Então, numa semana, eu digo, Masuel, toda semana eu vou te dar ou um livro do Carlos Roberto ou um livro da Maria Helena. Tá? Então, Masuel sabe que é um livro, ou do Carlos Roberto ou da Maria Helena. Por mês, um livro por mês. Tá? E aí, no mês de setembro, eu devedor, não ficou pactuado, tá? Que era o Masuel que ia escolher, sou eu que vou escolher, então, por regramento legal. E aí, no mês de setembro, eu dou o livro da Maria Helena. No mês de outubro, é uma outra escolha. Eu não sou obrigado a permanecer nos livros da Maria Helena, tá? Porque eu posso, essa faculdade de opção, ela poderá ser exercida em cada período. Então, no período do cumprimento dessa prestação, em outubro, eu posso muito bem escolher o livro do Carlos Roberto. Tá? E aí, veja o que é interessante. Eu tenho que dar um livro para o Masuel. Olha o regramento do parágrafo 1º. Seria interessante para o Masuel receber metade, eu rasgo no meio o livro da Maria Helena, rasgo no meio o livro do Carlos Roberto, colo e dou para ele. Seria interessante isso? Vocês conseguiram perceber por que o código veda esse adimplemento com parte de uma obrigação e parte de outra? Agora sim, professor. Claro para vocês? Agora ficou claro. Perfeito, gente. É isso que eu quero que vocês compreendam. Eu coloco assim, exemplos bem do cotidiano. Não adianta eu ver professores colocando assim, exemplos complexos. Eu falo, gente, o aluno ele não vai, é o primeiro contato dele. Ele tem que entender. Quando ele entender... Esse tipo de exemplo que é bom, professor. Justamente, quando ele entender a coisa, quando ele entender o instituto, a base, o que é o interesse do instituto, aí você pode colocar o exemplo que você quiser. Entendeu? Vamos lá. Parágrafo 3º, 252, tá, gente? No caso de pluralidade de optantes, tá? Não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, fim do prazo por este assinado para deliberação. Então, digamos o seguinte, que no nosso contrato, eu e Masuel, eu digo, olha, turma, eu vou dar para todos vocês, hipoteticamente, tá? Pelo amor de Deus. Eu vou dar para todos vocês ou o livro do Carlos Roberto ou o livro da Maria Helena, tudo bem? Aí a turma diz, tudo bem. Mas aí a Eliette escolhe, aí eu digo, olha, e a escolha vai ficar a cargo da turma. O livro do mês vai ficar a cargo da turma. Aí a Eliette me escolhe o livro da Maria Helena, o Vitor me escolhe o livro do Carlos Roberto, o Masuel diz tanto faz, a Ângela escolhe o da Maria Helena. Enfim, não fica certa essa escolha. Essa escolha não se tem uma unanimidade acerca disso. Tá? E é justamente por isso, porque há uma pluralidade de optantes. Não vai ser só um aluno que vai escolher, são todos os alunos que têm que escolher. E não havendo, então, acordo unânime, tá? Isso pode ser submetido ao juiz para que ele outorgue uma declaração de vontade, tá? E vai dizer, olha, agora a vontade da turma para o mês de setembro é o livro do Carlos Roberto. A vontade da turma para o mês de setembro vai ser o livro da Maria Helena. Tá? Fim do prazo por este assinado para deliberação. Mas antes do juiz fazer isso, tá, gente? Ele vai estipular um prazo para vocês. Ele vai dizer, olha, vocês têm uma semana, vocês têm 48 horas para se decidirem. Ah, vocês não se decidiram? Então, vocês não se decidiram? Então, quem vai decidir sou eu. Tá? Essa é a sistemática do parágrafo 3º do artigo 252. Tá? Parágrafo 4º. Se o título deferir a opção a terceiro, lembre que eu falei para vocês que logo quando eu falei, depende quem vai escolher. Se é o devedor, se é o credor ou se é, inclusive, terceiro. Tá? Que é justamente a hipótese do parágrafo 4º. Se o título deferir a opção a terceiro e este não quiser ou não puder exercê-la,
caberá ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes. Então, vamos lá. O livro do Mazoel, tá? Eu digo, olha, Mazoel, quem vai escolher o livro que eu vou lhe dar, a obrigação é entre eu e o Mazoel. A obrigação, quem vai escolher o livro que eu vou lhe dar vai ser a Luciane, tá? Ela que vai escolher, não vai ser nem eu e nem tu. Ponto. Aí a Luciane chega e diz, olha, gente, eu não quero me meter nisso, eu não vou escolher nenhum tipo não vou fazer nenhum tipo de escolha. Se resolvam aí vocês que lutem, tá? Aí eu chego com o Mazoel e digo, bom, Mazoel, poxa, nós botamos a opção que seria para um terceiro, só que esse terceiro, ele não quis participar, tá? Não quis escolher. Como é que a gente vai fazer? Aí o Mazoel diz, olha, Saulo, então tu escolhe. Pronto. Não há necessidade de submeter isso ao juiz, justamente porque houve um acordo entre as partes. Agora, e se eu falar que eu quero um livro do Saulo Oliveira, e aí? Como é que aí eu vou dizer, querido, você vai ter que aguardar a publicação. Excelente. Você vai ter que aguardar a publicação que, se quiser, Nossa Senhora de Nazaré me ajudar, em 2022, primeiro semestre de 2022, ela sai, tá? Vai ser um livro babado. Bora lá. Continuando. 253, tá, gente? Até aqui alguma dúvida? Estou falando muito rápido, estou falando muito devagar, vocês não estão entendendo, tá tudo ok? Eu estou entendendo, professor. Acho que nós estamos entendendo. Estamos entendendo. Prova? Posso cobrar na prova? Luciene, então se eu não posso cobrar na prova, tu não tá entendendo, né, mona? Pelo amor de Deus. Ai, Jesus, eu fico nervoso com vocês. Vocês querem que eu repita, gente, alguma parte? Tá tudo tranquilo? Não, professor, tá tranquilo. É porque pela Luciene ela não quer nem a prova. Não, tá tranquilo, sim. Péssima. Quem gosta de prova? Eu não gostava de prova, eu ficava ansioso, eu ficava nervoso. Ixi, mano, eu não gostava de prova, não. Mas, enfim, era o método que tinha, né, para provar, então, enfim, eu prefiro avaliação continuada. Isso daí, para mim, professor, também, mas isso é uma confusão entre, né? Bora lá. Cobrança entre métodos de... Isso, vamos lá. 253, tá? Se uma das duas prestações, e aqui o código ele dá uma derrapada, porque ele fala se uma das duas prestações, as prestações alternativas, elas podem ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, você escolhe, né? Se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornada inexequível, subsistirá o débito quanto à outra, tá? Se eu tenho duas obrigações, ou a casa ou os 50 mil lá do Mazoel, tá? Eu digo, olha, a casa desmoronou. Então, eu não posso executar a obrigação de dar a casa para ele de 50 mil. Isso vai fazer com que eu me livre dessa obrigação? Não. Subsiste o débito. Eu continuo devendo a obrigação para o Mazoel. Só que uma eu não posso mais executar. Então, executa a outra. Já que tu não pode dar a casa, dá os 50 mil. Agora eu vou acrescentar para vocês. Eu disse, Mazoel, ou eu te dou uma casa de 50 mil, ou eu te dou 50 mil em espécie, ou eu te dou um carro de 50 mil. Por isso que a gente discorda um pouco dessa questão de duas prestações, né? A gente pode colocar várias ali. Uma casa de 50, um dinheiro 50 mil reais, ou um carro 50 mil reais. Se a casa desmorona, dá um vendaval desse, a casa desmorona, eu, devedor, claro, se não for estipulado, tá? De forma contrária, ainda posso escolher entre dar os 50 mil
ou dá o carro de 50 mil. Tá? Tranquilo, gente? Com relação a subsistir ainda a obrigação. Tá? 254. Se, por culpa do devedor, não se puder cumprir nenhuma das prestações e não competindo ainda o credor à escolha, ficará o devedor obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais as perdas e danos que o caso determinar. E aí eu vou utilizar o quadro do professor, tá? Vamos ler o 254 e o 255 juntos, e depois a gente vai, eu compartilho com vocês o quadro para a gente explicar e vocês entenderem melhor no organograma, né, Massoel? Não, mas esse daí não é... Esse eu acho que não é organograma, isso é tabela mesmo, 4, sei lá, enfim. 255, gente, a gente vai fazer uma interpretação conjunta e vamos já lá para o par. Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito a exigir a prestação subsistente ou o valor da outra, com perdas e danos. Se, por culpa do devedor, ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da indenização por perdas e danos. A gente vai trabalhar o 254 e 255 juntos, no quadro do professor Rodolfo Pamplona e do professor Pablo Stouza. E aí eu só finalizo o 256. A gente ainda não terminou, a gente vai voltar para o 254 e 255 daqui a pouquinho. 256. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem a culpa do devedor, extingue-se a obrigação. Eu tenho o carro e tenho a casa. O carro, me roubaram o carro. A casa demoliu. Como é que eu vou dar cumprimento a essa obrigação com o Mazuel? Tá? E aí a gente resolve, então, a obrigação. Perdão. Eu vou abrir aqui o quadro para vocês, do livro do professor. Vamos lá. Gente, até aqui tudo tranquilo, meus queridos. Luciane, tudo certo? Tudo certo, professor. Graças a Deus. Bora aqui. Ai, meu Deus, foi que eu já mexi. Tá aqui. Impossibilidade total, todas as prestações alternativas, tá? Quando há impossibilidade de execuir todas as prestações... Professor, está aparecendo o código aí pra gente. Ainda está aparecendo o código? Espera lá. Para mim, sim. Espera aí. Para mim também. É, para todos. Aí, ótimo que vocês já me avisaram. Espera aí. Esse pequeno acidente. Aí voltamos. Pronto. Ah, tá. Tá? Foi agora? Perfeito. Sim, vamos lá. professor. Impossibilidade total. Todas as prestações alternativas. Lá no exemplo do Mazuel, a casa e o dinheiro e o carro. Tá? Sem culpa do devedor, sem minha culpa, tá? Extingue-se, então, a obrigação
lá no artigo 256 do Código Civil. Tá dando para vocês verem, gente, bonitinho, direitinho? Professor, né? esse aí é um fluxograma, tá? Fluxograma, não é mais o organograma, fluxograma. Não, é um fluxograma. Impossibilidade, sim. Aí descreve. Pronto. Com. Olha, Marcelo, se tu ficar assim, tu vai ser meu monitor, e aí eu vou mandar nas minhas aulas fazer os meus fluxogramas e os meus organogramas. Se Deus quiser, vamos chegar lá. Estamos na luta. Vou já abrir esse edital da monitoria, para vocês serem os monitores lá dos outros semestres. Ai, gente, eu adorava. Ixi, eu amava. Eu fui, eu acho, por 2 semestres. Era uma coisa, assim, maravilhosa. Eu descobri o amor da docência, foi na monitoria, tá? Então, já aviso logo que quem tiver aí uma queda pela docência, quando chegar na monitoria, minha filha, já era. Bora lá. Impossibilidade do cumprimento de todas as obrigações sem a culpa do devedor, extingue-se a obrigação. Tá? Aí eu acredito que não tenha nenhum tipo de dificuldade para a gente compreender a extinção da obrigação. Tá? A consequência da impossibilidade de executar a obrigação sem a culpa do devedor. Agora, quando há essa impossibilidade do cumprimento com a culpa do devedor, eu vou ter que abrir 2 diferenças. Uma, a quem cabia a escolha da obrigação. Se cabia ao devedor ou se cabia ao credor. E aí, prestem atenção, que quando eu tenho a escolha, essa escolha não pode ser realizada por terceiro. Onde é que fica uma impossibilidade com a culpa do devedor, mas que a escolha cabia ao terceiro? Que o código só fala quando a escolha cabia ao devedor e ao credor. Ele não fala no artigo 254 e nem na sua parte inicial, na parte final, 255, quando essa escolha caberia, então, ao terceiro. E aí eu deixo a vocês a sementinha da curiosidade. Tá? Já ensinei a vocês a pesquisarem na jurisprudência. Vejam o que os tribunais entendem por uma impossibilidade total da prestação alternativa com a culpa do devedor e quando essa escolha caberia a terceiro. Tá? Vamos lá. Na impossibilidade, vamos com o que tem no código. Tá? E aí eu deixei a sementinha da curiosidade para vocês. Se essa escolha cabia ao devedor, esse devedor ele vai ter que ser obrigado, então, a pagar o valor da prestação que ele deu causa por último à impossibilidade. Então, por exemplo, eu dei causa à perda da casa e à perda do carro. Mas primeiro eu dei causa à perda da casa e depois eu dei causa à perda do carro. Tá? Então, eu vou ter o respectivo valor a respeito da última obrigação que se impossibilitou. Tá? Que se impossibilitou por último. Que aí, no caso, vai ser com relação ao carro. Claro, óbvio, que se for por culpa do devedor, a gente vai ter o adicional aí do que, gente? Das perdas e danos. Tá? Se essa escolha cabia ao credor, se a escolha acerca de qual obrigação seria a obrigação A, a obrigação B ou a obrigação C, seria do credor, tá? Esse credor poderá exigir o valor de qualquer das prestações, tá? E também perdas e danos. Perdas e danos sendo percebido tanto quando a escolha caberia ao devedor, quanto a escolha cabendo ao credor. Tá? Cabe perdas e danos se a escolha caberia a terceiro? Né? Tá vendo como é interessante? E o código ele não faz essa remissão. E aí isso cabe a nós, advogados, a nós, juristas, entender como é que se daria, então, essa resolução da obrigação. Tá? E no caso, então, isso daqui, gente, é uma impossibilidade total. Eu me obriguei por 2, por 3, por 4 prestações alternativas
e nenhuma delas eu pude cumprir. Tá? Isso aqui é impossibilidade total. Agora, nós temos a impossibilidade parcial. Tá? O que seria, então, essa impossibilidade parcial? Eu me obrigo com 2, com 3, com 4 obrigações, tá? Não, perdão. Eu me obrigo com uma obrigação, mas dou a alternatividade de 2, 3, 4 ou 5 obrigações, tá? E aí percebam o seguinte. Essa impossibilidade, ela só vai se dar com uma, com 2 ou com 3. Porque se ela se der com todas as alternativas, vai cair, então, lá na impossibilidade total. Tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, 5 alternativas ao Mazuel, e dessas 5, 3 estão impossibilitadas de cumprimento. Tá? Lembre-se que o código fala em 2, né? Mas a gente sabe que nas obrigações alternativas a gente pode ter 2 ou mais obrigações. E aí, gente, sem a culpa do devedor, regra do artigo 253, tá? Concentra-se o débito na prestação subsistente. Tá? Se eu me obriguei a uma casa e um carro, e a casa ela não pode, ela se tornou impossível de cumprimento, consiste, então, em concentrar esse débito com relação a outra alternativa que ainda existe, que no caso é o carro. Tá? Agora, se essa impossibilidade se deu com a culpa do devedor, da obrigação, volta-se então a se indagar a quem caberia a escolha. Se essa escolha, então, cabe ao devedor, tá? Regra do 253. Eu mantenho a concentração do débito na prestação subsistente. Por quê? Sou eu que ia escolher mesmo. Então, não ia, nesse tópico, fazer diferença se eu dei causa ou não a extinção de uma das alternativas. Porque quem ia escolher era eu. Não vai dar aí nenhum tipo de prejuízo ao credor dessa obrigação. Tá? Porque a gente não gerou nenhuma expectativa de direito com relação às duas obrigações. Porque quem ia escolher seria eu. Então, tanto faz se foi sem culpa ou se foi com culpa. Restou a outra, é parcial, concentra o débito na outra, sem perdas e danos, porque eu não gerei nenhum tipo de expectativa de direito ao credor. Agora, se cabia ao credor, poxa, ele não vai poder mais escolher porque eu que dei causa. Então, o credor, além de exigir a prestação, além de poder exigir a prestação que ainda existe, né? Se eu dei causa à destruição do carro e também tinha a casa, além do credor poder exigir a prestação da casa, já que tu não pode me dar o carro, então tu vai ser obrigado agora a me dar a casa, né? Ou o valor do carro, da prestação, tá? Que se impossibilitou, beleza? Lógico que acrescidos do que, gente? Perdas e danos, tá? Vamos lá. E aí? Muita informação? Muita informação e muito boa também, professor. Professor, uma dúvida. Diga. Tá escutando, professor? Oi? Vou ouvir. Tá. Joaquim. Diga, Joaquim. Professor, essa palavra concentração, quando o devedor não tem culpa, ela é para esquecer a prestação anterior e focar apenas na subsequente, ou você está acumulando isso aí? Que ainda existe. Tá? A gente concentra. Veja que quando a gente tem as obrigações alternativas, essas obrigações elas estão pulverizadas em 2, 3, 4 obrigações. Agora, quando não se torna impossível de eu cumprir as obrigações, eu concentro toda essa expectativa em uma só. Tranquilo? Ok.
Meus amores, dúvidas? Jéssica, Ângela, Cleice, que está ali mexendo no celular, no WhatsApp. Cadê o pessoal? Clinton surgindo agora, te vi. Tô sem webcam, te vi. Bora, Rosinete. Gente, cadê essa turma, meus amores? Estou vendo aqui só 20 alunos. A Rosinete quer fazer uma pergunta para o senhor, professor. Fale, Rosinete. A palavra é sua. Ela vai me matar, professor. Gente, alguma dúvida? Nós temos aí alguma dúvida? Mas, Noel, conseguiu esclarecer aquela tua dúvida inicial? Positivo, professor. Tá vendo como é interessante a gente passar o texto antes? Que aí você lê, você cria a dúvida e na aula a gente responde a dúvida. E aí isso fixa, gente, esse bloco de conhecimento, esse bloquinho de conhecimento, fixa muito mais como se eu tivesse você só passivo, recebendo as informações e eu disparando as informações. Verdade, professor. Quando o texto é bom, né, que não é muito longo, é ótimo. Realmente fica melhor. Ainda, né? Ai, gente, é isso, tá? Então, amanhã, quem vai entrar no meu horário vai ser o professor Caio, tá? Eu não sei se vai ter professor agora depois do intervalo, tá? Eu me comprometi com ele nesses 2 primeiros horários, tá? Então, a gente se vê na terça-feira. Terça. Professor, eu vou dar mais uma lida e se eu tiver dúvida na terça, eu já lhe pergunto sobre essa aula de hoje, tá? Bote a dúvida para a gente poder esclarecer, tá bom? Elton, tudo tranquilo aí, meu querido? Cadê o Sérgio? Tudo tranquilo? Bote uma mãozinha aí, eu mando um ok aqui no chat. Rosa Maria sumiu. Professor, parabéns pelo seu aniversário, tá? Que o senhor seja muito feliz, realize seus sonhos. O senhor continue lindo como o senhor é e muito amável. Muito obrigada, tá? Ai, por estar gente, com a gente. Valeu. Obrigada, de verdade. de verdade, tá bom? Paga uma, Saulo. Professor, estou por aqui, Rosa Maria, viu? Um abraço, feliz aniversário. Rosa, agora que tu me aparece no final da aula, né? Não, professor, eu estava assim, eu entrei no começo, saí para ler o texto e retornei, só que a minha internet aqui, ela oscila. Agora que eu consegui ficar mais, tá? Mas eu estava assistindo toda a sua aula, viu, praticamente. Eu sou gaiato, vocês sabem disso. Gente, um beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus e até terça-feira, tá bom? Tá Abraço. bom, professor. Um abraço, boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal.